Então, mas eu vou aproveitar para mostrar como que eu olho mais a fundo, então, né, o que eu tenho de leitura. Então, aqui eu tenho uma representação visual, tá? O meu read coverage, propriamente dito, ele tá aqui, ó. Abriu para vocês a tela? Sim. Mas aí aqui eu tenho a mesma representação. Então, eu tenho, né, aqui, ó, os exon 1, intro 1, E2 e 2. Então, eu tenho todo o meu gene representado aqui. Uhum. E aí, aqui eu tenho tudo que eu tenho de reads em cada uma dessas regiões. Tá? E aí o software, ele tem uma lista aqui de coisas que você pode procurar direto. Então, ele lista aqui todas as variantes, então, onde estão todas as posições aqui heterozigotas, né, todas as variantes. E eu posso ir buscando entre elas, então, né, passeando entre elas. Se eu for com a setinha aqui, ele vai direto para mim em todas as posições de variantes. Então, né, notem que ele vai pulando apenas nas posições variantes. Ele tem os marcadores aqui, tá? Então, marcador de alto background, marcador de baixa cobertura. E se a amostra tiver um mismatch, ele também aparece aqui mismatch, tá? Então, eu vou clicar com o botão direito. Você consegue selecionar o que você quer, né, mostrar para cada amostra. Tá? Então, aqui ele está mostrando realmente o que tem de variante, regiões de alto background e região de baixa cobertura. Tá? Então, as regiões de alto background, ele marca com esse, né, o risquinho roxo aqui. Tá? Então, quando eu seleciono aqui, eu posso ir direto procurar onde são essas regiões de alto background. Então, como eu falei, aqui a gente não tem um flag de alto background em região de exon, mas tem amostras nessa seção que estão com o flag de alto background em exon, e isso é bem relevante, como o Vinícius lembrou. Então, né, tem alguns casos que é importante a gente olhar onde que estão, né, em que posições estão esse background e quanto de background que é. Às vezes, toda vez que ele foge da proporção de 20% a 80%, ele dá o alerta de alto background. Então, às vezes, embora ele tenha saído da proporção, em números absolutos, isso não, né, não afeta a tipagem. Aí o usuário que vai ter que olhar realmente para entender o que pode ter acontecido. Tá? E aí aqui a gente tem um outro marcador que é esse de low coverage. Então, regiões com baixa cobertura, né? Por exemplo, então eu posso ir direto lá. Então, aqui são regiões em que a profundidade mínima tá muito pouca, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma profundidade de 42, e aí, para cada um dos alelos, ele ficou abaixo do 20, que é o mínimo, né? Pelas configurações de análise lá, padrão do software. Então, aqui ele marca, ele dá essas regiões como baixa cobertura. Tá? E isso a gente vai ver, é bem comum, como eu tinha falado antes, em regiões de começo e final de gene, né? 5' TR e 3' TR. Tá? Então, assim, nessa aba aqui, né, nessa janela do Read Coverage, a gente tem outras ferramentas também. Né? Então, se eu clicar com o botão direito aqui, em cima do que eu tenho aqui de... é outra coisa que eu esqueci de comentar. Então, só para quem nunca, né, visualizou o software. Eu tenho aqui, então, a minha sequência de referência. Então, para essa amostra, ele chegou num único genótipo, então a minha sequência de referência é essa, e aí aqui eu tenho listado, né, a sequência de referência. Então, aqui é o consenso, então tudo que tem tracinho é porque ele está igual ao consenso. Né, e a mesma coisa para o alelo 2, tá? Então, tem algumas informações aqui que a gente consegue olhar melhor, né, se eu preciso analisar determinadas coisas. Então, eu posso selecionar aqui uma base de início e uma base de fim para eu olhar numa determinada região ali dessa análise. Então, eu tenho algumas ferramentas aqui que são para casos específicos. Tá? E aí, acho que a gente pode conversar melhor sobre isso nas dúvidas específicas. Tá? Mas o software, ele tem opções aqui de ferramentas algumas coisas que você consegue, vamos dizer assim, dar, né, mais informações sobre essas análises. Brincar bastante. Isso, Essas. você que entende bastante dessa parte, né, da análise, é interessante. A gente, E eu espero que você me ensine a isso qualquer gente hora, porque vai na eu preciso curiosidade. aprender. Sim, Apanhando tanto. sim, Cíntia, diga. essas cores aí das leituras, você vai lembrar Bem agora? lembrado. Tem Sim, bem forward, lembrado. reverse. Uhum. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Vou só pegar uma região mais do meio aqui. Tá, então
às vezes não, né? Eu nunca lembro de cabeça, então eu uso a cola aqui, tá? Então, modify. Boa. Tá? Então, para sequências da Illumina, que é o caso aqui, a gente vai ter reads no sentido forward, então que são essas laranjas, reads reversas, sentido reverso, que são as azuisinhas. A gente tem aquelas cross reads, tanto forward quanto reversa, que são aquelas reads que são equivalentes, são iguais para os dois alelos, né? Então, são reads que se cruzam. Regiões em que tem possíveis inserções aqui, ele aparece como cinza. Tem uma das amostras que tem exemplo, se eu acho que eu deixei anotado, depois eu posso mostrar. Então, ele aparece, né, em cinzinha. As regiões em branco aqui são realmente onde não teve, né, para esses fragmentos aqui não teve leitura. E aí a gente tem aqui o gap do pair-end. Então, quando o pair-end ele termina as 151 leituras no sentido forward e a reverso, né, ele fica um espaço entre elas. Ou quando a gente tem proveniente do mesmo fragmento lá, um overlap, né, dessas leituras aqui. Então, opa. Então, a verde clarinha são aquelas leituras que tem mais de 300 bases, então você sequencia 150, 150 e tem um meio que você não Isso. sequenciou. E a verde escura são aquelas que têm menos de 300 bases, então você acaba tendo no meio um overlap, você sequenciou forward e reverse aquela região ali do meio, né? Perfeito. Adorei esse jeito de explicar. É isso mesmo. Porque a Illumina tem essa vantagem, né? Você, na hora de fazer seleção de tamanho, você pode selecionar fragmentos de tamanho tipo de 1000 bases para ajudar no phasing. Mas, poxa, você só sequencia... Você só consegue ler 150. 300, que é 150, 300. 150, né? Então, ou 500, que é 250, 250, se você quiser usar um kit mais que a gente não costuma usar tanto. Então, fica um meio ali que você realmente não sequencia daquela leitura. E você vai preencher com as leituras menores, né, de tamanho menor. Então, esses fragmentos curtos dão cobertura e os longos dão o phasing, né? E aí o software mostra isso tudo aí nessa miscelânea de cores aí. Legal. Isso mesmo, Legal. perfeito. Obrigado pelo... É isso mesmo. Tá? Então, só para a gente entender, né, algumas coisas que a gente consegue enxergar aqui, eu vou aproveitar que eu já estou com o Read Coverage aberto para mostrar uma outra ferramenta. E a gente conversou pessoalmente sobre isso, né, Vinícius? Essa Base Variation Chart aqui, tá? Então, esse aqui é um gráfico que ele é bem importante para as análises e, como eu falei, eu não tenho tanta experiência assim em análise de rotina, né? Muitas amostras, mas hoje eu entendo que aqui a gente consegue tirar algumas informações bem importantes, tá? Então, neste momento, a versão 2.1 do TSV, ele te dá essa informação, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma representação do gene, né? Então, aqui, né, em rosa, os exons, região de exon, né? Em branco aqui são as regiões de intron. A gente consegue ver onde a gente tem as posições heterozigotas, né? Como que está a representação disso, né? Então, base 1, base 2, né? A representatividade delas. E aí, este pedaço aqui seria o ruído. Então, né, tudo aquilo que não foi a chamada de base, mas que apareceu ali, então a gente tem essa representação gráfica, tá? Você quer fazer algum comentário sobre isso agora, Vinícius? Não, essa ferramenta esse produto aí você consegue tirar quase todas as conclusões da análise, assim. Essa é uma amostra que não ajuda muito para a gente visualizar bem a questão da qualidade. Na verdade, ele está mostrando o que você não quer, porque o ruído está muito elevado, que são aquelas linhas vermelhinhas ali, apesar de estar ainda próximo de 1 e abaixo de 10%, mas já é uma amostra que está um pouquinho problemática. Mas você consegue ver ali que as exposições em heterozigose estão perto de 50%, apesar de ter alguns desbalanços. Tem os pontinhos azuis aí que ele colocou como uma segunda base, né, a posição menos representada, que deve ser, na verdade, um ruído, não deve ser uma heterozigose, principalmente ali no final do último intro, ali em rosa, no último exon, perdão. Isso, esses dois azuizinhos aí, abaixo de 25, isso aí a gente teria que investigar para ter uma ideia se é um alto background ou se é uma segunda, são bases do segundo alelo que estão pouco representados. Parece mais ser um ruído, que já é uma amostra que você está vendo que no classe 1 não está boa.
E lá em cima você tem a marcação das posições em heterozigose, né? Aqueles tracinhos lá. Isso, os tracinhos. É. Tá. Mas como o Vinícius falou, essa amostra ela não é, ela é um exemplo do que a gente não quer. Quando a gente entrar numa amostra que esteja com a qualidade melhor, a gente vai ter uma referência. Isso. Assim, na rotina não adianta você querer, eu vou decorar aqui, tem que estar acima de 100, você pode ter seus parâmetros no laboratório, mas vai ser muito de você olhar muitas amostras, não tem jeito. Muito você caso a caso, vai ver, tipo, você vê gente que tem mais experiência aí na bancada, como a Cris, a Matilde tem muita experiência com sangue, já bate o olho e já vê que o negócio tá estranho. E aí você vai investigar, é experiência, não tem jeito. E eu acho que até numa das apresentações tuas que eu assisti, você falou isso mesmo, que é a questão do feeling do usuário, né? Porque é isso, tem. Assim, como tudo na vida, né? A gente vai pegando experiência e vai entendendo melhor. E ir trocando experiência com outras pessoas. Claro, sem dúvida.